Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Jesus vai enfrentar uma situação parecida ao fazer o bem a um paralítico. Umas pessoas vêm até Jesus trazendo um homem paralítico para apresentar ao Senhor, pedindo que ele o cure. E Jesus, vendo a fé daquelas pessoas que trouxeram o paralítico para ele, e repare, a fé das pessoas que levaram o homem até ele, não a fé do homem, a fé das pessoas, sinal da igreja, sinal de você, de mim, de todos nós que nos preocupamos pelos nossos irmãos, pela nossa oração por aqueles que sofrem. Olha só o valor da intercessão, quando nós rezamos pelos outros, quando nós oferecemos uma missa pelos outros. O Senhor olha a nossa fé. Jesus se aproxima do paralítico e o ajuda por causa da fé daquelas pessoas. Vê como o nosso trabalho não é em vão, como Deus olha aquilo que a gente faz. E a primeira ajuda que Jesus dá àquele homem é uma ajuda espiritual. O Senhor o chama de filho. E apesar da sua condição, continua sendo filho de Deus. Não é porque ele é um paralítico, esquecido pelos outros, deixado de lado por causa da sua deficiência física, que ele deixou de ser filho de Deus, não. E merece, como qualquer outra pessoa, o cuidado e o respeito, tanto nosso como o amor de Deus. Jesus, então, primeiro lhe dá uma atenção espiritual e perdoa-lhe os pecados, pois muito pior do que a sua paralisia física seria a sua paralisia espiritual. E Jesus, como ninguém, sabe enxergar isso nas pessoas. Por isso, a primeira coisa que Jesus faz é devolver àquele homem a paz ao seu coração. Tirar essa paralisia espiritual que talvez a sua própria condição tenha impresso no seu coração. Ele prepara o terreno no coração daquele homem para receber o milagre, através da sua misericórdia, da sua bondade. E agora sim, depois de perdoar-lhe os pecados, então o homem está pronto para ser curado. Mas, quando Jesus vai curá-lo, de repente aparecem umas pessoas, os chamados justos, os mestres da lei, aqueles que são puritanos, que não têm defeitos e problemas, para repudiar o que Jesus acaba de falar. Eu perdoo os seus pecados, disse Jesus para o paralítico. Então eles abominam aquilo que Jesus fala e falam que Jesus é um blasfemador. Só Deus pode perdoar os pecados. Como é que esse homem tem a audácia de perdoar os pecados? Ele é apenas um homem, é um blasfemo. E daí? Que agora? O que vai acontecer? O que Jesus vai fazer diante de tudo isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A ignorância, ela é atrevida. Até hoje é assim. A ignorância é atrevida. Se eles tivessem fé, já teriam percebido quem é Jesus. E que ele realmente pode perdoar qualquer pecado, de qualquer pessoa. Veja só que coisa absurda. Nós perdoamos hoje os pecados numa confissão através da graça de Jesus. E naquele momento Jesus é atacado por perdoar os pecados. Ignorância. Mas a arrogância e a prepotência daqueles homens os torna cegos diante da graça de Jesus. E por isso eles não conseguem perceber quem é Jesus e por quem é Jesus, ele pode perdoar os pecados, mas eles não conseguem enxergar. Sua prepotência não permite isso. Mas Jesus segue adiante, pois não vai deixar que aqueles homens o impeçam de fazer o bem àquele paralítico. Jesus já perdoou o seu pecado. E ele, como o homem mais livre que existiu, o homem mais livre até hoje, independente de qualquer comentário, de qualquer situação, de qualquer negativa que se receba, o Senhor não vai parar. Não deixa que aqueles poderosos determinem a sua vida e o impeçam de fazer o bem. E diz ao homem: levanta-te e anda. Jesus perdoou os pecados do homem e ainda lhe deu a graça de andar,
de voltar a ter uma vida normal. Serviço completo. Serviço completo. Perdoou os pecados e lhe devolveu uma vida digna. E o Senhor segue fazendo bem sem se preocupar com o que os poderosos pensam dele. Seu olhar é para os que sofrem. Ele não se importa com o juízo dos poderosos. O que importa é fazer sempre o bem. Olhar sempre para aqueles que estão sofrendo. Eu te pergunto, você faz o mesmo? Você olha para aqueles que sofrem ou deixa por acaso que outras pessoas determinem o que você faz? Tomara que não. Tomara que você, em nome de Deus, faça sempre o bem e nunca se permita deixar-se levar por aquilo que outros falam. Afinal de contas, a única coisa que importa é o que Deus sabe e fala de você. Deus te abençoe e um bom dia para você. In the shadows I remain.